Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa 7ª e última aula do curso de Angelologia. Agradecer a você que nos acompanhou durante todo esse período. Tenho certeza que foi muito proveitoso para você e peço que você acompanhe essa última aula mais curta de todas, para que a gente possa finalizar e ter a certeza que você conhece muito mais sobre a doutrina católica dos anjos e demônios do que no início. Bom, a gente falou na última aula sobre demonologia, a natureza dos demônios, o que eles são, o que eles não são, o que eles podem fazer, onde é que está na Bíblia falando sobre os demônios, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, tá? O que são exorcismos, tudo, exorcismos. E a gente vai falar agora sobre a divina providência e o mistério do mal. Tenho certeza que muita gente já se perguntou por que Deus, sendo infinitamente bom, ele permitiu a queda dos anjos. Tá? Acho que uma resposta bem simples e deglutível para você é entender que Deus criou todas as suas criaturas inteligentes livres. Tá? Os animais eles não têm essa liberdade, porque eles não possuem inteligência, eles não possuem as potências da alma, da vontade e da inteligência. Então eles simplesmente seguem instintos. Eles são livres até para sentir prazeres, viver aquela liberdade meramente material. Mas eles não são capazes de tomar decisões por si próprios, estão submetidos aos sentidos. Enquanto os anjos e os seres humanos eles têm essa liberdade. Então foi da vontade de Deus que a gente pudesse escolher. Para que o amor seja verdadeiro, existe a necessidade de escolha. E aí Deus colocou diante dos anjos uma prova, e colocou diante dos seres humanos uma prova. Alguns anjos caíram, outros não. No caso do ser humano, a raça humana inteira caiu no pecado. Tá? Com exceção de Nossa Senhora, claro, é um assunto para um outro vídeo. Então, eu queria nessa última aula falar sobretudo sobre a divina providência e o mistério do mal. Vejam só, pessoal. Muitas pessoas se tornaram ateias, sobretudo na adolescência, porque não conseguiam entender como Deus, sendo tão bom, permitiu a existência do mal. Sempre muitas pessoas buscam dizer o seguinte: poxa, se Deus é perfeitamente bom, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, por que ele não faz nada? Aquela velha historinha do ateu, né? Se ele pode fazer e não faz, é porque ele é ruim, né? E se ele não pode fazer, então ele não é Deus, tá? Ele não existe. Então as coisas não funcionam assim. Vejam só, a sabedoria de Deus é uma sabedoria infinita. Infinita. Por meio da fé, a gente caminha nesse mundo e a nossa fé tem que nos levar a confiar plenamente em Deus. Como dizia Santo Agostinho, Deus não é para ser compreendido, é para ser adorado. Então, assim como uma criança lá de 1, 2 anos está sendo vacinada pelos pais para poder evitar que ela pegue uma doença gravíssima e morra, e ela não compreende aquele gesto naquele momento, mas confia nos pais. Nenhuma criança passa a odiar ou ter trauma com os pais porque foi vacinada. Inclusive o pai está lá segurando a criança enquanto alguém vem lá espetar uma agulha nele, para poder mais tarde poder entender o que houve. O mesmo em relação a Deus, nós precisamos confiar em Deus. A ideia de que ao me tornar cristão, eu me torno imunizado a todo tipo de mal, não é cristã. Botem na cabeça de vocês. E por isso que eu queria que vocês entendessem agora, quando a gente falar sobre a divina providência e o mistério do mal. Vamos lá para Romanos capítulo 8, versículo 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são seus eleitos segundo os seus desígnios. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Então nesses dois versículos a gente vê que São Paulo está falando da necessidade de confiança em Deus. Ele não pede para a gente procurar o significado de tudo.
Ele pede para a gente confiar em Deus, sabendo que todo tipo de adversidade permitida por Deus é para o nosso bem, por mais que nós não possamos compreender isso. O que a igreja fala sobre a divina providência e o mistério do mal? Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 310, está escrito o seguinte: mas por que é que Deus não criou um mundo tão perfeito que nenhum mal pudesse existir nele? No seu poder infinito, Deus podia sempre ter criado um mundo melhor. No entanto, na sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminho para a perfeição última. Esse dever implica no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de certos seres, o desaparecimento de outros. O mais perfeito com o menos perfeito, as construções da natureza com as suas destruições. Com o bem físico também existe, pois o mal físico, enquanto a criação não tiver atingido a perfeição. Então a criação de Deus está destinada à perfeição. Sabedoria divina colocou ela em processo de caminhada. Tá? Assim, com o tempo, é possível descobrir que Deus, na sua onipotente providência, pode tirar um bem das consequências do mal, mesmo moral, causado pelas criaturas. E aí cita a história de José em Gênesis. Não fostes vós, diz José a seus irmãos, que me fizestes vir aqui. Foi Deus. Premeditastes contra mim o mal. O desígnio de Deus aproveitou para o bem. E um novo povo numeroso foi salvo. Do maior mal moral jamais praticado, como foi o repúdio e a morte do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância da sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Mas nem por isso o mal se transforma em bem. Catecismo da Igreja Católica, número 312. Como diz aquele ditado, né? Quão feliz foi a queda de Adão que nos permitiu conhecer quão maravilhoso Salvador. Então é o seguinte, pessoal, há coisas que a gente só vai entender na eternidade. A gente tem que confiar plenamente em Deus. Ninguém nunca se arrependeu de ter confiado em Deus. Só que o cristianismo é uma religião que está repleta disso, repleta de situações de sofrimento, repleta de mártires, em que o próprio fundador da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, morre na cruz do Calvário, diante dos olhos de todos os que estavam lá presentes. Aquele era um homem condenado, completamente impotente de se defender. Então há uma sabedoria divina que nós não temos condições de conhecer em plenitude agora. No dia do juízo final, todos nós saberemos o porquê de certas coisas, porque a história caminhou naquele sentido. Onde a providência de Deus agiu, aonde o mal agiu, aonde Deus ele estava presente e a gente achava que ele estava ausente. Então, tudo será revelado. Nós precisamos confiar em Deus. Exorcismo. Pessoal, a gente vive num mundo que, infelizmente, cada vez mais as pessoas tentam negar a existência do mal. Tem um padre exorcista que ele disse que uma vez estava no Vaticano e um cardeal disse a ele: o senhor sabe que o demônio não existe, né? Ele ficou assim impressionado com aquilo. Então hoje, até devido ao avanço do materialismo, da mentalidade revolucionária, do progressismo entre sacerdotes dentro da igreja, tem uns que já negam a existência do diabo. Não, o diabo não existe não. Uns já negam a existência do pecado. Mas a Bíblia sempre foi clara: os exorcismos que nosso Senhor Jesus Cristo fez são todos reais. Não são símbolos, não são metáforas, não são parábolas, não. Eles realmente aconteceram. E o exorcismo existe. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Vamos citar lá em Lucas capítulo 10, versículos 17 e 19 a 20. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. Lá em Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 17. Jesus lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas. Exorcizar é uma missão que a igreja recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo.
a igreja perpetua na história a ação de Jesus nesse mundo. Tá? Catecismo da Igreja Católica, número 550. A vinda do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então é porque o reino de Deus chegou até vós. Mateus capítulo 12, versículo 28. Os exorcismos de Jesus libertam os homens do poder dos demônios e antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus vai ser definitivamente estabelecido. Deus reinou desde o madeiro. Então, a igreja deixa muito claro aqui que cabe à igreja realizar exorcismos. É óbvio que o exorcismo, quando vai acontecer, ele precisa primeiro há necessidade para que o padre verifique se a gente não está diante de uma doença psíquica, de a pessoa fazendo algum tipo de teatro, alguma chacota, ou se realmente ele tem a presença de um espírito imundo. Tá? Catecismo da Igreja Católica, número 1237, nos diz que o primeiro exorcismo que um católico recebe chama-se o sacramento do batismo. E porque o batismo significa a libertação do pecado e do diabo, seu instigador pronuncia sobre o candidato um ou vários exorcismos. Ele é ungido com o óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe-lhe a mão e ele renuncia expressamente a Satanás. Assim preparado, pode professar a fé da igreja, a qual será confiado pelo batismo. A nossa vida cristã católica começa com um exorcismo, pessoal, um sacramento que tem o efeito de nos fazer renunciar ao demônio e tirar o poder dele sobre nós. E aí você vê sacerdotes religiosos negando a existência do demônio. Se eles estivessem certos, tudo seria uma mentira. Nosso primeiro sacramento seria pura mentira. A autoridade para realizar exorcismos cabe aos sacerdotes. Vamos citar um exemplo. Lá em Atos, capítulo 19, versículos 13 a 17. Quando alguém tenta fazer algo que compete apenas aos sacerdotes. Veja só. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisso o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram fugido daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Esse caso tornou-se, em breve, conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso, e encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Você viu aqui um caso de alguém que foi utilizar o nome de Jesus sem ser um discípulo, sem ser um apóstolo, como se fosse uma palavra mágica. Não cabe ao fiel católico realizar exorcismos que são exclusivos do sacerdote. Você pode rezar e deve rezar para que a pessoa se liberte do mal, tá? Mas nunca assumir o papel que compete ao sacerdote. Na Igreja Católica, os exorcismos oficiais da igreja acontecem unicamente por meio de um sacerdote autorizado pelo senhor bispo. Código de Direito Canônico, número 1172, ele fala sobre isso. Vamos lá, item 1. Ninguém pode legitimamente fazer exorcismos em possessos, a não ser que tenha obtido licença especial e expressa do ordinário local. Tá? O ordinário local é o bispo, então o padre tem que estar autorizado a fazer exorcismos. Essa licença seja concedida pelo ordinário local, o bispo, somente a presbítero que se distinga pela piedade, ciência, prudência e integridade de vida. Presbítero quer dizer padre. O padre precisa de uma autorização do bispo para realizar exorcismos. A arquidiocese sempre precisam ter padres exorcistas, sempre, tá? A Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, no dia 24 de setembro de 85, deu uma instrução sobre o exorcismo, onde lembra o seguinte, você vê aí no slide que está aparecendo, o item 1, ele se refere ao canon 1172, que eu já li para você. Vamos para o item 2. Não é lícito aos fiéis cristãos utilizar a fórmula de exorcismo contra Satanás e os anjos apóstatas
contida no rito que foi publicado por ordem do Sumo Pontífice Leão XIII. Muito menos lhes é lícito aplicar o texto inteiro desse exorcismo. Tá? Que eu tinha falado, o fiel pode pedir pela libertação, rezar para aquela pessoa, tudo, mas não se comportar como um sacerdote. Tá? Os senhores bispos são solicitados a que vigiem para que, mesmo nos casos que pareçam revelar algum influxo do diabo, com exclusão da autêntica possessão diabólica, pessoas não devidamente autorizadas não orientem reuniões nas quais se façam orações para obter a expulsão do demônio. Orações que diretamente interpelem os demônios ou manifestem o anseio de conhecer a identidade dos mesmos. Vejam só, isso é muito comum no protestantismo, né? Pastores fazem isso, que você interpela o demônio, manda ele dizer o nome e tal. Nenhum fiel católico está autorizado a fazer isso. Só um sacerdote treinado e autorizado pelo bispo. Repito mais uma vez. Uma coisa é rezar pela libertação de uma pessoa, em que você não está de frente a frente com o demônio interpelando ele. Outra coisa é você ter um sacerdote treinado com condições de saber se aquilo realmente é uma possessão, tá? Que tipo de possessão, e realizar o rito ordinário da igreja de exorcismo. Tá bom? Devemos ter medo do demônio? Não. O demônio teme uma alma unida a Deus como teme o próprio Deus. O que é satanismo? Veja só, pessoal. Isso é um assunto extremamente interessante, porque quando a gente fala de satanismo, a gente vê logo a cabeça de culto ao diabo, tá? Por várias formas aí. E aí vem lá a cabeça de bode, o ídolo Baphomet, né, que é uma representação do diabo com um corpo de homem, asas e uma cabeça de bode com chifres, tudo. Missas negras, Bíblia satânica e por aí vai. O fenômeno do satanismo, ele tomou uma nova roupagem nas últimas décadas, porque existem até ateus participando do fenômeno do satanismo. Tem até um vídeo que corre na internet aí, de uma marcha para Satanás, em que tem gente se declarando ateia que está ali. Sou ateu, mas estou aqui participando. Porque ele enxerga no satanismo uma forma de ele mostrar que ele é revolucionário, que ele não tem medo de Deus, que ele não acredita em Deus. Entendeu? O demônio acaba virando para ele como se fosse um símbolo de rebeldia, um símbolo de revolução. Claro que para entrar no inferno você precisa de fé. No céu exige-se fé, para entrar no inferno não. Então, isso tem tomado essa proporção que você vai olhar uma marcha para Satanás, boa parte ali é só filhinho de papai, vagabundo, metido ateu, que está ali para dizer assim, tá vendo, eu não tenho medo do Deus de vocês, eu vou provocar os cristãos, eu odeio os cristãos. Há uns anos atrás teve aquela associação dos ateus chamada Ateia, né? Vivia de ficar enchendo o saco de católico, de protestante, era só o que eles sabiam fazer, nunca mais apareceu nada, espero que tenha acabado. Só que existe a satanismo na cultura pop disfarçado. Tem alguns exemplos para vocês aí. Um bem interessante é sobre esse, não sei se ele é cantor, se é um modelo, que lançou uma linha de tênis chamada tênis satânico. Tá? E ele se apresenta como se fosse uma pessoa possuída. E até gota de sangue ele alegava que tinha nesse tênis. Você tem o seriado Lúcifer da Netflix. Muita gente assistiu, achou uma coisa muito bacana. Em que Lúcifer, eu não assisti essa droga, mas muita gente olhou, não, mas aquele Lúcifer é charmoso, conquistador. Você está falando de um espírito decaído, pessoal. Um espírito decaído, mas aquilo é só uma historinha, mas você está simplesmente passando a imagem de um espírito cruel, tá? Maligno, decaído, como se fosse um cara charmoso que está ali curtindo. E aí, hora é bonzinho, hora é ruinzinho. Você vê ali embaixo também, tem ali, ó, Diabão, um cara que ficou obcecado em transformar a imagem dele num demônio e que ao mesmo tempo diz lá que eu acredito em Deus, porque as pessoas têm muito preconceito. Aqui a gente está tendo justamente aquilo que a metade revolucionária acaba produzindo, que é a pessoa gerar confusão, tá? Tem até vídeo meu que fala sobre isso daqui. Então ela vai se travestir de demônio para causar espanto e medo, e ao mesmo tempo parecer uma pessoa bem boazinha, para dizer, tá vendo, as aparências enganam. Isso é uma doença, pessoal. Tem lá uma banda lá que se apresenta como se fossem demônios também. A gente pensa que não, mas isso vai começando a minar a cabeça das pessoas, vai minando,
e fazendo o Satanás virar como se fosse um ídolo pop, tá? Ou uma mera superstição, tipo uma divindade grega que não existe, então eu posso ficar tirando onda. Existem igrejas satânicas, existem rituais satânicos, tá? Tem testemunho aí de satanistas que fala até que abortos de clínicas de aborto americanas eram usadas para rituais, tá? Os demônios e a política. Essa frase, eu li o livro A Suma Demoníaca, né, do padre José Antônio Forté, que é exorcista, e de todas as frases, a que mais me chamou a atenção foi isso aqui. Os demônios nunca são neutros em política. Analisam a situação e estão seguros de quais serão as pessoas que mais favorecerão as suas estratégias. Pessoal, aí tem mostrando várias ideologias ao longo da história satânicas, tá aí o marxismo, o fascismo, o comunismo, o nazismo, tá aí Stalin, tá Mao Tse Tung, tá Che Guevara, tá o movimento feminista, né? Tá o movimento gay, anarquista, tá lá a maçonaria e tal. Então, o demônio ele se traveste disso daí. Onde ele enxerga a oportunidade de se infiltrar na política, ele vai se infiltrar, porque ele sabe que na política ele tem um campo de ação gigantesco. A política atrai muito psicopata. A política atrai muita gente querendo se dar bem. Então, a política, por um lado, essa frase é de Papa Paulo VI, que a política é a mais perfeita forma de caridade, mas ao mesmo tempo é um lugar que a pessoa pode entrar para fazer a maior quantidade de mal possível. Então, você que acha que não deve se interessar sobre política, lembre dessa frase do padre Antônio Forté: eles nunca são neutros. Você pode ser neutro, eles não são. Eles podem destruir sua vida. Esses ditadores que você está vendo aí fizeram as desgraças que fizeram porque muita gente se omitiu, porque achou que não vou me meter em política, não me interessa isso. Pronto, tomaram o poder de desgraçar a vida de milhares de pessoas que se achavam neutras. Outra coisa também, nós não podemos cair no erro de achar que práticas supersticiosas são inofensivas, elas atraem a ação do demônio. Pessoa que vê horóscopo, pessoa que participa de brincadeira do copo, pessoa que vai lá em centro espírita receber passe, mediunidade, pessoa que faz aquela brincadeirazinha de botar o Santo Antônio mergulhado de cabeça para baixo, pular ondinha, tudo isso atrai a ação do demônio. Se você participou de alguma coisa dessa, mesmo com brincadeira, mesmo com descrença, busque a confissão. Busque a confissão, tá? A doutrina católica condena a necromancia. Muito cuidado. Ali em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 14, está dizendo o seguinte: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, a magia ou a invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem algoreiros e adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Vejam, no espiritismo kardecista, e aí eu estou no canal católico, não estou querendo xingar ninguém, tenho colegas espíritas que eu respeito, tá? Sendo bem claro isso, eu tenho que pregar o que a igreja ensina. Existe a mediunidade, que seria supostamente, digo a prática, né? Supostamente um médium, uma pessoa que tem uma capacidade de ser usado para que uma alma desencarnada fale através dele com quem está vivo. Isso é condenável pela Bíblia, condenável pela tradição da igreja. Então o que acontece, Jerry, ali? Bom, você tem ali autossugestão, a pessoa pode estar achando que está falando com alguém, tem vários casos aí comprovados, aí, testes que foram feitos aí e comprovaram que aquilo ali era mera autossugestão ou era pilantragem mesmo de alguns, mas há situações aí que são muito estranhas. Não se descarta, como São Paulo falou, que o demônio pode tomar a forma de um anjo de luz, que ele possa aproveitar essa brecha e tentar lá fingir que é um parente morto para enganar a pessoa que está lá no centro espírita. Tá? Lá no número 2116 do Catecismo da Igreja Católica temos o seguinte: todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro, a consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios de sortes, os fenômenos de evidência, o recurso aos médiuns. Tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de conluio com os poderes ocultos. Todas essas práticas entram em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele.
Quem se presta a essas práticas comete um pecado mortal e precisa urgentemente buscar a confissão. Não adianta apenas o arrependimento individual. Você deve se arrepender individualmente, claro, pedir perdão já de casa a Deus, faça o ato de contrição e busque a confissão. Não deixe que o efeito dessas práticas chegue à sua alma, haja antes. O Catecismo da Igreja Católica, número 2117, fala também o seguinte: todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de fazer o mal a outrem ou quando recorre à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas, por isso a Igreja adverte aos fiéis para que se acautelem dele. O recurso às medicinas ditas tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes malignos, nem a exploração da credulidade alheia. Então a Igreja está dizendo muito claro aqui para você que jamais busque fora da Igreja cura, graça, bênção. Não, mas aí foi só ali, mas eu procurei uma rezadeira. Eu já falei já antes aqui, gente que hoje, graças a Deus, está assumindo isso, mas tinha muito ali do passado, eu vi isso até o início dos anos 90, pessoas que diziam, meu filho está com uma olhada, além de ter olhado coisa nenhuma. O que tinha ali era uma criança que estava com alguma virose, porque isso era muito comum. Aí a pessoa foi porque alguém olhou para aquela criança, achando ela muito bonita, e o olho daquela pessoa, aí tem que procurar uma rezadeira. Aí quando não era uma macumbeira, procurava às vezes uma mulher que às vezes era católica, mas com essa superstição na cabeça. Pegava um galho de pinhão, ou algum galho de alguma coisa, fazia uns rituais lá que não tinha absolutamente nada a ver com a Igreja Católica. Tá? A criança melhorava naturalmente, tá? Naturalmente, você está vendo? Passou o olhado. Só para vocês terem ideia, nem isso você deve buscar. Você como pai, como mãe, você impõe as mãos na pessoa, reza, procura um sacerdote, tá? Vai ali diante do sacrário. Não busque nada fora da igreja não, pessoal. Eu já vi católico bom, ele fiel, o que faz? Não pode ser fiel. Mas católico frequentava a igreja, participava de tudo. Mas quando o parente ficou doente, aí foi lá procurar um pai de santo, alguma coisa. Não, aí o cara vai lá, não, é isso que está acontecendo, aí o cara vai lá e faz. Eu vi uma vez que era até um bom católico dizer não, aí contou para mim que tinha procurado e eu conversei com eles, não, mas para salvar minha família eu faço tudo. Se fosse eu dizia, trair a Deus, está abrindo a porta para o demônio na sua vida, tá? Tem que ficar bem claro isso. Então, pessoal, a gente está concluindo nossa sequência de aulas, 7 aulas, tá bom? Eu queria recomendar algum livro para vocês que eu li, tenho mais aqui, mas se ainda eu não vou recomendar. Esse livro aqui é um livro dos anos 90, mas ainda tem na internet, tá? Que é de Plínio Maria Solimel. Eu já olhei na internet e acho que ainda tem para vender. É um ótimo livro para você começar, não sei se mudar a capa, que é Os Santos Anjos, Nossos Celestes Protetores. Muito bom esse livrinho, simplesinho, é um passo inicial bem completo para você começar a estudar a doutrina dos anjos. Você tem aqui, do professor Felipe Aquino também, Os Anjos, com as 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos, professor Felipe Aquino. Excelente livro também, muito bom também, bem completo. Você tem aqui o livro A Origem do Mal e a Queda dos Anjos, do Luiz Henrique Júnior, Irmão Trovão. Muito bom também o livro, tá? Tudo livro fininho, ó, tudo marcadinho aqui. Sobre demonologia, posso recomendar primeiramente isso aqui, que é Suma Demoníaca, do padre José Antônio Fortea. O livro é excelente, ele é feito em forma de perguntas e respostas, explica sobre os anjos, a origem dos anjos, a queda, o que é preternatural, sobrenatural, natural. Ele cita alguns exemplos de exorcismo, responde uma série de perguntas que você não vai encontrar no catecismo nem nada, mas são resultado da prática dele como exorcista, tá? E esse aqui do padre Gabriel Amorf, bem fininho, que é Vade Retro Satanás, do saudoso padre Gabriel Amorf, um dos grandes exorcistas que a igreja já teve. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês por ter acompanhado esse curso até agora.
É muito simples, tá? Tem um curso excelente sobre angelologia com o Padre Paulo Ricardo. Você participa do site, acompanha, maravilhoso. Se você não participa, assim que puder, entre, tem cursos maravilhosos no site do Padre Paulo Ricardo. Mas minha intenção foi mostrar de uma maneira geral qual a doutrina católica sobre os anjos e demônios. Eu espero ter ajudado. Queria pedir a você encarecidamente que você, primeiramente, reze por nós. Às vezes dá vontade de desistir, né, do canal, tudo. Né? Peço que você reze por nós, pelo nosso trabalho aqui, para que ele continue. Há muita coisa que eu quero fazer ainda, melhorar o cenário e tal, uma coisa que só Jesus sabe que vai acontecer no futuro. E pedir também que você se inscreva no canal se não é inscrito, dê o seu like, recomende o nosso canal para que ele possa crescer e aí a gente entenda que realmente vocês estão gostando do canal e aí que vale a pena a gente continuar se esforçando. Tem a página do Guardiões da Fé Católica no Facebook, por favor vá lá, curta, tá? A gente não ganha um centavo por nada, só gasta dinheiro com isso aqui, mas acompanhe a nossa página lá, que é a página que deu origem a esse canal, e no Instagram também. Espero ver você nos próximos vídeos. Mais uma vez, rezem por nós, que Nossa Senhora interceda por cada um e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.